Olá, meu nome é Paulo Mendonça, eu sou o criador do projeto de animação Minha Babá é um Samurai, que foi contemplado pelo PROAC de Desenvolvimento de Projetos de 2019. E eu estou gravando esses vídeos para dar algumas dicas sobre o desenvolvimento de projetos de animação. A primeira coisa que eu tenho para falar para vocês que estão pensando em desenvolver um projeto de animação é estudar o mercado. O melhor jeito de entender o mercado de animação seria já atuar nele de alguma maneira, trabalhando como animador, como roteirista ou como produtor, qualquer coisa que fosse dentro desse mercado de animação, dentro de um estúdio, dentro de uma agência, qualquer coisa do tipo. É claro que nem sempre existe essa possibilidade. Eu mesmo, eu sou formado em cinema, eu estudei um pouco de animação durante a faculdade, mas eu nunca tive a oportunidade de trabalhar em nenhum estúdio de animação nem nada do tipo. Então o que eu fiz? Eu tentei ler muito sobre, pesquisar, eu cheguei a perguntar para pessoas que trabalhavam em estúdios de animação como eram feitas as coisas, eu li livros, eu fui atrás de vídeos dos mais bestas até vídeos, documentários mais elaborados sobre como era o processo de animação, quais eram as etapas, quais eram as fases. Então isso acaba sendo muito importante para o seu projeto. Por quê? Porque se você está tentando desenvolver um projeto, você precisa entender como as coisas são feitas. Quais são as técnicas possíveis? Qual técnica é mais trabalhosa, qual técnica é menos trabalhosa, qual técnica é mais custosa. Existem motivos para que alguns tipos de animação acabam que não existem, não são muito feitos no Brasil. Porque às vezes eles são muito caros e a nossa indústria audiovisual ela é limitada na questão de orçamento, de patrocínio. Então acaba que algumas técnicas não são utilizadas, não é porque as pessoas têm preguiça ou porque ninguém nunca pensou nisso. Existem outras limitações, normalmente essas limitações são monetárias e de tempo. Então a gente acaba desenvolvendo mais alguns tipos de técnica do que outros tipos de técnica. Então é importante você entender isso. A minha ideia de animação é para um seriado de animação para criança, igual de canais pagos. Beleza. Qual que é o tipo de técnica que essas animações costumam usar? 3D, animação cutout. Então existem vários jeitos, assim, animação digital, ou se usa animação à mão, ou não se usa porque é muito caro. A gente já sabe que normalmente nesses desenhos de canais, assim, não se usa animação feita à mão, animação tradicional, por exemplo, porque é um processo caro e que leva muito tempo. Então a gente tem que entender qual que é a necessidade do nosso projeto e qual que é o que o mercado pede, se faz sentido a nossa ideia com o que o mercado tem a oferecer também. É importante também tentar desenvolver uma certa experiência. Como eu disse, eu não tenho um background de trabalhar em estúdio nem nada, mas eu fiz alguns cursos de animação para entender, eu não sei fazer muito bem, mas para entender como que é que se faz, também a mão na massa da coisa, desenvolver a experiência com aquilo. Eu também procurei muito repertório em assistir, né, as animações, mais ou menos da ideia que eu tinha, assim, tipo, eu quero fazer animações do tipo cartoon, então eu preciso assistir muitos cartoons para conseguir saber como que se desenvolve isso, né? Tipo, se eu não tenho referências, como é que eu vou fazer aquilo? Não que eu precise usar só as referências de um cartoon. A gente acaba juntando todas as referências que a gente tem na vida, mas eu preciso entender o que funciona naquele tipo de animação, naquela mídia. Outro ponto importante que a gente precisa estudar o mercado para descobrir é sobre valores. A gente vai ter um outro vídeo sobre orçamento, mas a gente tem que entender o quanto é caro fazer uma animação e o quanto se paga no Brasil para uma animação, que não é a mesma coisa que no exterior, para entender também quais são as limitações que a gente tem aqui, né? A gente acaba vivendo num processo que existem muitas limitações no audiovisual brasileiro e a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com isso. Então, não pense nisso, e nem pense nisso de uma maneira ruim, do tipo assim, mas é tudo tão limitado, é tudo tão impossível. Não é. É justamente aí que mora a criatividade, é você conseguir fazer com o máximo que você pode com aquilo que você tem.
É até mais fácil, às vezes a gente vê isso e tem experiências em outros países, lugares que não tem tanto limite de orçamento, que tem todo o dinheiro do mundo e mesmo assim às vezes não consegue fazer uma coisa boa, porque acho que às vezes a pessoa viaja demais e querendo ou não as limitações às vezes ajudam a gente a criar. Mais uma coisa que a gente precisa aprender do mercado é como as séries são compradas, como que um projeto de animação que era só uma ideia, que era só um roteiro, que é só uma bíblia de animação, uma bíblia de pitching, vira um projeto. Para quem que você apresenta, com quem que você tem que conversar. E se você procurar no YouTube, ou até mesmo palestras, coisas desse tipo, você vai encontrar produtores que explicam como se dá o processo de compra de séries. Às vezes para animação é um pouco diferente do processo de séries live action, né? Que a gente fala que é filmada com pessoas, mas você consegue encontrar essas informações. Então é um caminho que eu estou indicando aqui, que é estudar esse mercado para entender muito bem como que se dá todo o processo para que o seu projeto não seja um projeto irreal, um projeto que não tenha possibilidade de sair. Não existe garantia que seu projeto vai sair da gaveta, que um dia ele vai virar uma animação real. Porém, se você seguir alguns desses passos, você tem mais garantia de que você não está viajando, que a coisa é mais pé no chão e é mais possível de ser feita.